tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E assim vamos envolvendo nosso irmão Rafael, que fará a palestra da noite com muito amor. O Rafael, para quem não conhece, ele é expositor espírita e membro da rede Amigo Espírita e profundo estudioso das parábolas de Jesus do Evangelho. Também é voluntário do Instituto Ser de Belo Horizonte e trabalhador da Associação Espírita Paz e Amor de Juiz de Fora. É administrador e estudante de psicologia e atualmente trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Ela contou a parte boa da minha vida. Agora eu conto a ruim. Fechado? Vocês aceitam? Vocês me aceitam como eu sou? De verdade? Melhor não contar. Senão vai sair todo mundo correndo. Mais cedo eu estive aqui, na parte da tarde, foi uma tarde muito valiosa, né? Porque a nossa psicosfera é que formata o ambiente. Allan Kardec nos ensina que os nossos pensamentos são capazes de formar uma orquestra de luz, onde cada nota é um pensamento. E os nossos pensamentos juntos, concatenados, unidos, em prol dos espíritos que apoiam esta casa, que apoiam as atividades, que apoiam o trabalho ditoso que é construído por aqui, o trabalho maravilhoso que é realizado com as crianças aqui do lado esquerdo, as bênçãos divinas que ocorrem durante as palestras. Pode ser que no meio dessa palestra eu esteja recebendo uma cirurgia espiritual. Pode ser que vocês estejam recebendo uma cirurgia espiritual. E assim como André Luiz, quando ele estava nas esferas inferiores, na passagem do umbral, ele precisou abrir o coração. Ele precisou abrir a esfera psíquica para ter receptividade. E nós aqui, expositores, buscamos da melhor forma falar com bondade, com caridade, mesmo sendo imperfeitos. Mas eu vou falar de coração para coração, de imperfeito para imperfeito. E o que nós contamos hoje cedo é que teve uma passagem de Simão Pedro, porque Jesus, assim como nós, preparou Simão Pedro. Nós estamos em treinamento espiritual. Nós estamos em treinamento para desenvolver atividades superiores. Todos nós aqui. Não existe um aqui que não esteja nesse processo, para chegarmos melhores no mundo espiritual. Então, quando Jesus sai, conta no livro Pontos e Contos, da casa de Simão Pedro, entram 3 homens. Um deles era ladrão, o outro era político e o outro era cobrador de impostos. Que time, né? Timaço. É o ataque do Palmeiras. Nada contra, viu? Tá cheio de italiano aqui, né? Do Corinthians. Melhorou? Ou do Fluminense, que é o meu time. Então o ladrão, Simão Pedro olhou para o ladrão e disse: você rouba as pessoas, você tira as coisas dos outros, você não tem direito de entrar no reino dos céus. Aí se virou para o cobrador de impostos e falou: você utiliza o dinheiro público para coisas ilícitas, nunca que você vai entrar no reino dos céus. Depois ele se aproximou do político e disse: os seus arranjos políticos são maléficos para o desenvolvimento da humanidade. Você nunca, nenhum dos 3 vai entrar no reino dos céus. Quando ele acabou a sua exposição, entra o Cristo pela sala para avaliar a sua postura e falou: Pedro, o que fizestes? Porque os 3 estavam chorando. Aí o Pedro disse: eu falei a verdade. Naquele mesmo momento, Cristo olhou para o Pedro e falou: Pedro, a verdade tem que ser dita para iluminar e não para ferir pessoas. Então que nós possamos,
nessa noite de hoje, tratar o nosso vocábulo, os nossos pensamentos, para iluminar. E que nós possamos também nos iluminar e não nos ferir com os diálogos, com os apontamentos, com o que vai ser dito, né? E que o coração de vocês, assim como o meu, esteja preparado para ser um solo próspero. Porque certa feita eu participei de um congresso espírita em Belo Horizonte, e os espíritos, depois de arrumar tudo, né, igual aqui, arruma a cadeira, posiciona tudo, coloca PowerPoint, tudo mais, deixamos tudo preparado e foram para a reunião mediúnica. E uma das pessoas teve a audácia de perguntar se eles não queriam participar do evento. Aí os espíritos deram uma gargalhada, falou: vocês são os nossos convidados. O plano espiritual está acima do plano material. Aí aproveitou para... Vou terminar o discurso porque foi pesado. Nós somos os convidados do plano espiritual para estarmos aqui hoje. Nós somos apenas instrumentos divinos, criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, e como Cristo disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu posso e muito mais. Nós temos no Cristo nosso modelo e guia. Nós temos na doutrina espírita uma ferramenta valiosa para entendermos o nosso futuro, ressignificarmos o nosso passado, refazermos a nossa biografia espiritual. Temos um instrumento valioso, temos uma bênção dos céus. Se hoje estivéssemos encarnados na Coreia do Norte, eu não falo aqui de uma questão sociológica, política, antropológica, teríamos acesso à doutrina espírita? Né? E talvez a gente não valorize tanto a oportunidade que nós temos de estarmos de frente para a doutrina espírita, porque fomos nós que pedimos, fomos nós que ajoelhamos e pedimos para estar aqui hoje, para sermos convidados a enfileirar a jornada terrestre, participar desse momento, dos últimos momentos do mundo de provas e expiações. É o último vagão, gente. Como é que é o metrô aqui de São Paulo? Última chamada. Quem vem? Quem vem participar? Né? Porque até onde nós percebemos, o Cristo no mundo espiritual tem um time completo. Porque para cada encarnado tem um guia espiritual. Então, possivelmente, nós temos um time completo no plano espiritual. Agora, aqui na Terra, o time dele está desfalcado. Ele está sem lateral esquerdo, ele está sem lateral direito, a zaga contundiu, o reserva sentiu dores, o ataque não faz gol e a torcida cobra. Só que nós somos o time. Nós temos o costume de achar que apenas o outro é o time. Mas nós fazemos parte do time. Nós fazemos parte do time de convidados. E a disposição de colocar o colete do Cristo, eu não falo apenas não falo apenas num
colete religioso, mas eu falo de uma experiência de religiosidade, o que nos conduz até aqui. Mais cedo nós conversamos, talvez pela primeira vez tem algum casal aqui que vai casar, que é a 7ª casa que eu venho, ninguém vai casar. Eu sou noivo, eu estou preocupado. Ninguém vai casar aqui, gente. Tem uma mãozinha, finge. Eu vou. Quem? Você vai casar com ele? É emocionante, gente. A 7ª casa, né? Ô louco, rapaz. Porque ninguém casa mais. Só junta, né? Hoje. Agora, já sabe onde vai ser o casamento? Na minha casa. Dentro da sua casa? Eu moro há 30 anos com ele. Ah, mas não teve o casamento? Agora a gente tem casado. Ah, mas vai ser um bom exemplo. Então vamos supor que ela tem a caridade de convidar todos nós aqui para o casamento. Para a gente desfrutar daquelas guloseimas, aqueles croquetes, pode ter cajuzinho também, não tem problema não. A festa vai ser onde? Na casa de vocês ou na casa dela? Casa dela, né? Então a festa vai ser na casa dela. Agora, quando Deus faz um convite para a vida de cada um de vocês, a festa é na casa dele ou na casa de vocês? Na casa dele. Uma reflexão importante. Uma reflexão que não dá para deixar de fazer. E eu não enjoo de fazer essa reflexão. Porque muitas vezes nós queremos ser servidos pelos Espíritos. E eu era tão feliz, eu sempre conto, né, na época que eu não lia o Livro dos Espíritos, que eu só vinha aqui, tomava um passe, uma água frutificada, mas eu li esta obra. A princípio não me fez bem. Porque eu descobri que eu tenho que me esforçar para chegar até Deus. Eu tenho que sair da minha paralisia espiritual, da minha inércia espiritual, das forças que me conduzem a estar estagnado para ir até Deus. Mas a boa notícia é que Deus está muito perto da gente. Exatamente dentro de nós. Assim como Jesus nos revelou lá no passado. Deus está dentro de nós. Então você não precisa pegar um avião e ir para a Califórnia encontrar Deus. A viagem pode ser boa, né? Mas Deus está dentro de nós. Dentro de Deus tem uma palavra chamada eu. Paulo de Tarso diz, em uma de suas cartas, nós somos peixes dentro de um grande oceano. E esse oceano é infinito. Olha a inteligência daquele homem. Naquela época, 2000 anos atrás, dizendo que nós moramos em Deus. Que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Aí descobrimos que Deus é infinito. Porque Deus é infinito. Aí descobrimos agora uma analogia do infinito. Que é a cozinha da nossa casa. Você vai, acaba o jantar. Como é que é? Você lava tudo. Você nem virou, já tem um copo sujo. Então, a cozinha é um local infinito. Então, o infinito, você chega bem no fim. Tem mais.
Não para, é igual o copo. Quem deixou esse copo aqui? Não sei. Ainda põe a culpa no obsessor. Não, deve ter sido um obsessor, passou aqui, deixou o copo. Né? Você vai dormir, tá limpa a cozinha. Dia você acorda, ela tá um caos. Que digam as mães, né? Como sofrem essas mães. Então Deus é infinito. Só que a nossa estratégia espiritual é estar concatenado com os atributos de Deus. Estar vinculados e buscar se aproximar dos atributos de Deus. Jesus disse para nós: sedes perfeitos como meu Pai que estás no céu. Jesus disse para nós: eu e o meu Pai somos um só. Jesus nos orientou: fazer a minha grande fome é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, a fome do Cristo. Qual é a fome dele? Fazer a vontade do Pai. Ou seja, fazer o bem. Está em consonância com as leis universais. Com as leis de amor. Só que aí tem algumas passagens, e a gente abre esse livro Conexão com Deus, que a gente está lançando hoje, aqui na casa de vocês, com uma passagem de João Evangelista, que mexe com a gente. E ela diz o seguinte: como eu posso amar um Deus que eu não vi? Como eu posso amar um Deus que eu não vi, se eu odeio o irmão que eu vejo? Polêmico, né? Apóstolo polêmico. Dificultou a coisa para a gente. Como eu posso me aproximar do Criador odiando as suas criaturas? Que tipo de relacionamento é esse? E quando a gente fala de fé, não é apenas uma prece, porque fé vem do fides, latim, que é fidelidade, mas para ter um processo de fidelidade eu preciso me relacionar, eu preciso casar, eu preciso me casar com Deus. Então, para eu casar com Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Só que Deus, a outra má notícia é invisível. Você não vê Deus. Cadê Deus? Você não vê. Aí ele está lá para a nossa tristeza. Depois a gente conta algumas coisas mais felizes. Para a nossa tristeza ele diz: Deus se manifesta pelas suas obras. Qual é a obra mais divina de Deus na terra? Somos nós? Somos nós. Óbvio que sem o reino mineral não haveriam algas, nós não resistiríamos, não teríamos peixes, não teríamos vida aquática. Deus foi... O Cristo, está lá no livro A Caminho da Luz, as mãos augustas do Cristo modelaram o planeta Terra. Criaram o planeta Terra. O Cristo é um co-criador. Então, o Cristo, ele nos traz uma verdade divina. E uma dessas verdades é o ódio. Nos foi dito que deveriam odiar os seus inimigos, mas eu vos digo, devem amá-los. Devem amá-los. Agora, como é possível eu me aproximar de Deus odiando pessoas de uma crença religiosa diferente da minha? Como é possível? Aí eu vou pegar pesado. Odiar uma pessoa com uma convicção
política diferente da minha e querer me aproximar de Deus? Como? Como? Como é possível eu me aproximar de Deus detestando pessoas de uma orientação sexual diferente da minha? Então eu não estou entrando aqui no que é certo, no que é errado. Eu não estou entrando aqui no estudo econômico, filosófico, político, sociológico, do que é certo e do que é errado. Porque a lei de Deus é uma lei universal e invisível. Invisível. A gente fala de caridade, não fala? Fora da caridade não há salvação. Alguém já viu a caridade andando por aqui? Ela já entrou na porta? Fotografaram? Ela materializou? Estou falando, não materializou. Por quê? Porque a caridade é uma lei de Deus. E nós estamos irmanados, nós estamos dentro da lei de Deus. Então, quando você vai num fórum de justiça, tem a Constituição. E as pessoas devem respeitar a Constituição. Alguém já viu a Constituição andando de perninha? Alguém já viu o livro dos Espíritos de perninha aqui? Se viu, tira foto. Vai ser importante. A gente vai ter que alterar uma concepção. Por quê? O que é invisível está acima do que é visível. O que é invisível transcende os 5 sentidos. Ver, falar, tocar. 5 sentidos. Pegar, ouvir. Então, se conectar com Deus é transcender os 5 sentidos. E para nós nos relacionarmos com Deus, nós temos que esquecer um pouco de nós. Esquecer os nossos ódios. Transformar os nossos ódios em amor. Já dizia Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Transformar um defeito numa virtude. Será que existe algum mérito de amar uma pessoa que eu já gosto? Foi Jesus que disse. Qual o mérito que eu tenho de amar uma pessoa que eu gosto? E como nós falamos, existe algo mais divino do que gerar uma pessoa? Existe algo mais transcendente? Algo mais... não tem nem palavras do que gerar um filho? Por quê? As pessoas, como diz o Espírito Emmanuel, são a nossa ponte para chegarmos a Deus. Nós não vamos chegar a Deus sem essas pontes. As nossas famílias são recheadas de pessoas não simpáticas. E a maioria delas são pessoas de um passado não tão distante, ou de séculos. Já havia obsessão da época dos vikings. Eu não sei se o médium estava obsediado ou viking. Obsessões seculares, milenares. Pessoas que estão buscando se reajustar. Só que quando você pega uma criança, assim como Segismundo na obra Missionários da Luz, Adelino
pega aquela criança e ali está o homem que matou ele na vida passada. Matou. E lá no plano espiritual ele falou assim: vou te receber como filho. Vamos formar uma turma aqui, a gente vai se regenerar, eu te perdoo, nós vamos seguir em frente. Quando Adelino desceu, desistiu. A presença de Segismundo causava aflição, pesadelos. Para você ver como a presença de um parente nos causa aflição, pesadelos, é uma suspeita de que alguma coisa precisa ser resolvida. Como eu chegarei a Deus sem perdoar o meu familiar? Como eu chegarei a Deus sem tornar o meu familiar como irmão? Me aproximar desse familiar? Ninguém está dizendo para se aproximar de pessoas que você pode viver uma relação abusiva. Quem está falando isso? De manter sua integridade física. Né? Às vezes pode ter um familiar com uma disposição para drogas, e ele ser um problema até de agressão física e causar danos piores. Ninguém está dizendo isso. Estou dizendo daquelas relações onde nós sabemos que temos desafetos e que a gente não quer se aproximar. A pessoa faz o check-in no shopping ABC, você vai lá para São Caetano. Você foge. Eu não quero ver a pessoa. Quer descobrir se a pessoa é ou não é? Tenta olhar 5 segundos nos olhos, no fundo dos olhos dela. Tem coragem de olhar 5 segundos no olho de cada familiar? Aquele que você não tiver coragem, tem coisa aí. Ou desta ou de outra. E a gente precisa se aproximar do parente. E a gente precisa se aproximar do parente para se aproximar de Deus. A gente precisa viver a experiência do perdão. Tornar a experiência, tornar uma crença, tornar uma teoria, tornar uma parte do livro dos Espíritos em algo próspero para nós. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Jamais tivemos essa oportunidade. Jamais tivemos oportunidade dessas, de ter o amparo espiritual, de estarmos conscientes disso e de nos aproximar das pessoas, de perdoar as pessoas, de tentar conviver de forma respeitosa, respeitando o outro. Por quê? Por que não conseguimos conviver com familiares? Por causa da impaciência. Rapidamente, alguém aqui consegue dizer como se reconhece o verdadeiro espírita? É bate pronto. Vocês sabem que eu sei que vocês sabem. Não mintam para mim. Oi? Resumiu bem. Pelos atos, pelas atitudes, pelo desejo de domar as paixões inferiores. Agora, como se reconhece um impaciente? A lista é grande, viu? Notebook está ali atrás. Quando você abre o notebook, obrigado. Quando você abre o notebook e ele demora a entrar, aí você tem vontade de sacudir ele. Não. É o primeiro resquício da impaciência. Isso é o Dr. Dailer, lá dos Estados Unidos, que diz: indícios de impaciência. Porque o verdadeiro indício de impaciência é quando as coisas não acontecem como queremos. Agora, quem disse que as coisas têm que acontecer como nós queremos? Quem
Quem disse isso? Se a fome do Cristo é fazer a vontade do Pai dele, por que a nossa é fazer o nosso capricho pessoal? Reconhece-se o verdadeiro impaciente, como aquela criatura que mora no 10º andar, aperta o botão, ele passou para o 11º, vai lá no 20º e ele continua. Como se fizesse alguma diferença ele continuar. O elevador não vai voltar. Você pode ficar lá. Pode até bater. Pá, pá, pá. A não ser que alguém prenda o elevador lá no 20º andar e fique fazendo mudança em horário fora de hora, né? Mas não é disso que eu estou falando. Arrumação de casa. Você arruma a casa, coloca água aqui. Aí você amanhece, a casa está assim. É o seu jeito de arrumar a casa. Às vezes o seu filho quer viver no quarto dele. Mas não, você quer entrar lá e arrumar o quarto do jeito que você acha que é do seu jeito. Não respeita a vontade do filho. A minha noiva, está gravando, né? Saiu de casa por isso. Porque ela saía de manhã para o trabalho, voltava e o quarto estava diferente. Falei, mãe, eu quero o livro aqui. Ela chegava, o livro estava ali. Mas como tudo se repete na vida, a nossa diarista faz a mesma coisa. Até ela aprender. Para mim, que sou bagunceiro, estou nem aí. Mas é verdade, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. O Brasil tem que ser da forma como eu imagino. E a gente esquece da diversidade de pensamentos. Vocês sabem quantos pensamentos cada criatura aqui tem por ano? Isso eu descobri hoje, graças aos meus amigos. Está sendo ótimo vir aqui, viu? Eu tenho aprendido coisas, quando eu não durmo, no meio da palestra que a Silvana, minha amiga, quase empresária, coloca, eu aprendo algumas coisas. Sabe quantos pensamentos cada um tem aqui por ano? Não se assustem. A cada batimento cardíaco é um pensamento. Então são 60, 70 pensamentos por minuto. Por ano, 31 milhões. Como é que você vai controlar 31 milhões de pensamentos de outra pessoa? Você é o David Copperfield? O que você é? O que nós somos? Fazer mágica? 31 milhões de pensamentos, você está se esforçando para controlar o pensamento do outro. Daí residem a impaciência. Você pega no carro, você vira o Pateta. Já viram aquele desenho? Que ele entra no carro, vira um louco. Em casa ele é um santo, né? Ele vai arrumando a roupa. Igual a gente, quando vem para o centro espírita. Bonzinho, né? Que entra no trânsito, acabou. Você quer xingar, você quer... Faz parte, gente, é a vida. É a vida. Viramos pateta. Gente, não estou chamando ninguém de pateta, viu? Não vou ser processado. Então, a impaciência, não permitir que o outro seja o outro e você seja você, é uma das maiores causas de sofrimento na humanidade. O outro é o outro, você é você. Mas eu devo deixar o outro pensar como ele quer? Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta está lá. E se ele distorcer os pensamentos? E se ele fizer errado? E se ele fizer de outra forma? E se ele não se aproximar daquilo que o Cristo pede? Aí está lá escrito
para a nossa tristeza, lembra-se do mestre doce e amigável, que nunca impôs nada a ninguém. Apenas o amor e a fraternidade deve ser imposto ao outro. Apenas o amor e a fraternidade deve ser imposto ao outro. Então vamos pensar na mãe do André Luiz? Que a maior parte de nós viu o filme, ou já leu o livro, ou tem alguma noção, né? A mãe de André Luiz, quando desencarnou, sabia que era traída. Mas mesmo assim ela não abandonou o esposo. Ela viveu com o esposo. Ela ficava nas regiões inferiores, orando por ele, esperando um segundo sequer, um segundo que seja, para aquele homem vir com ela, para que ele fosse retirado daquelas regiões inferiores. Mas ela não conseguiu a proposta, porque as duas amantes não permitiam. As duas amantes não permitiam. Ele caiu em teias de pensamentos tão inferiores que as amantes o escravizaram emocionalmente. E nós achamos que somos diferentes das pessoas da obra. Porque o André Luiz toma um susto. Ele fala assim: meu pai, seu marido, está no umbral? Mas ele é à missa todo domingo. Ele seguia os preceitos religiosos. Ele tomava hóstia. Vamos adaptar? Não quero, vou. Mas ele não vem no centro espírita uma vez por semana? Ele toma paz? Não toma água frutificada? Lembre-se que o Chico disse que quando o padre vinha com a hóstia, luzes eram envolvidas naquela hóstia. Deus está em toda parte, não está só aqui. Deus está em todos os lugares. Então nós podemos cometer os mesmos erros. O próprio André Luiz disse que leu o Novo Testamento, mas ele não leu com os olhos do coração. Ele não leu com os olhos do coração. Ele tinha na mão dele as respostas, mas ele preferiu ser materialista. Agora, para aguentar um familiar, a gente tem que esquecer de uma coisa: o orgulho. Por quê? Como que os espíritos superiores nos toleram e a gente não consegue tolerar nosso familiar? Eu sei que, assim como eu, já estou no 5º mentor, já deve ter desistido, deve ter plantão, né, para aguentar, para diversificar. Mas como esses espíritos conseguem ter paciência conosco, esperar o momento certo, se nós não conseguimos? Qual a nossa diferença para eles? Porque alguns espíritos transcendem os hábitos comuns humanos, como a irmã Dulce. O portão fechava às 6 da tarde, ela abria o portão. Ela pegava a comida, tomava cuspe na cara e pedia. Assim como o Chico. Né? Teve uma vez que ela chegou para um homem e falou: me dê comida para as minhas crianças. Aí o homem deu um cuspe parada nela. Ela falou: essa é para mim, agora eu quero para as crianças. É uma outra forma de pensar. É uma outra forma de imaginar a vida. Porque já está pensando como espíritos. Já está pensando acima dos 5 sentidos. Já está transcendendo. E a única forma da gente transformar o egoísmo em caridade é pensar como espíritos. E é uma transformação necessária.
Porque se nós continuarmos pensando como homens que têm uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, o sofrimento é avassalador. O sofrimento é avassalador. Conhecemos pessoas que só estão de pé por conta da doutrina espírita. Eu acredito que muitos aqui só estejam de pé por conta da doutrina espírita. E eu só estou de pé, se bem que eu estou com dor, com cãibra, por causa da doutrina espírita. E nós precisamos buscar a imaterialidade. É o único jeito. Um dia todos nós seremos perfeitos, como a afirmativa do Cristo que eu já citei: sedes perfeitos como meu Pai que está no céu. Nós vamos chegar lá. Daqui a bilhões de anos nós vamos chegar. Você vai chegar, seu inimigo vai chegar, Edito Som, a sua sogra vai chegar. Todos vamos chegar. Só que esse atributo da imaterialidade requer esforço. Requer transformação de comportamentos. Kardec fala que educação é um conjunto de hábitos. Se eu não mudar os meus hábitos, se eu não mudar a minha forma de pensar, eu não vou sair de onde eu estou. Eu não vou conseguir me conhecer. Eu não vou conseguir buscar a minha reforma íntima. Porque eu estou vindo aqui toda semana, mas eu não estou me permitindo ser vulnerável. E os apóstolos eram vulneráveis. Não eram? Mas Estevão chegou para Paulo e disse: Paulo, antes de morrer, acabara de ser assassinado, antes de dar o último suspiro na terra, Paulo, qual de nós é perfeito? Apenas o Cristo foi perfeito na terra. Então nós não devemos nos culpar. Até porque Deus não pune ninguém. Por isso que nós temos que transformar os nossos pensamentos. Por que nos culpamos tanto? Por que ficamos tão aflitos com o futuro? Se o futuro a Deus pertence. Por que tentamos controlar 31 milhões de pensamentos de uma só pessoa? Como alterar isso? Então temos que pensar como espíritos, a tarefa dura. A tarefa que André Luiz teve foi de aprender a pensar como espíritos. Olhar para si como espírito. Então, como o casal vai casar, você já teve infarto? Glicose alta? Artrose? Pressão alta? Então ele pode ser um bom exemplo. Não fique triste comigo. Depois eu te dou um livro de presente. Seu nome é Regis. Então o Regis desencarna hoje. Não chora. E rezem por ele. Por mim também. Então mas vale para todo mundo. Porque se eu falar de todo mundo e morrer alguém, a chance é maior, né? Então eu vou diminuir a probabilidade. Ele vai viver. Então ele chega no mundo espiritual, é recebido por Clarencio, Lísias, aqueles espíritos legais, bondosos, que depois de passar aquela temporada no umbral, né, o Netflix dele, que ele viveu uma série no umbral, aí depois ele chega lá no nosso lar. Aí os espíritos falam para ele: não volta. Mas eu quero ver minha família, eu preciso ver minha família, eu quero ver os meus filhos, eu preciso acompanhar os meus netos. Mas está preocupado com o IPVA também.
Vai vencer o IPVA. Você está no plano espiritual, preocupado com o cartão de crédito. Aí o Espírito fala, não desce. Aí você insiste, trabalha, vai para as câmaras, vira um enfermeiro, varre chão, enlouquecidamente para ver a família. Aí quando o Regis chega na casa dele, tem outro homem. E aí? Tem um outro homem na cama onde você dormia. Do mesmo lado. Talvez com o mesmo travesseiro. Se não pegou o seu pijama. Vocês se sentiriam confortáveis com essa situação? Você acabou de desencarnar, gente. Você está voltando na Terra e tem um homem na sua cama. Alguém com o seu carro. Alguém dentro da casa que se demorou 35 anos para pagar pela Caixa Econômica. E de 2 em 2 anos ia lá quitar com a FGTS. Tem um homem na sua casa, com a sua esposa. Foi o susto de André Luiz. E ele fica louco. Ele perde. Ele se perde. Nós somos diferentes de André Luiz? Será que nós somos menos materialistas ou mais materialistas que o André? Será que o susto que ele tomou não seria semelhante ao susto que nós tomaríamos? Por quê? Agora, no livro Mensageiros, ele abre o prefácio. Agora eu vejo os meus filhos como espíritos imortais. Pessoas que eu vou auxiliar no progresso. Seja intelectual, seja espiritual. Eu estarei velando por eles. Mas ele não desiste. Ao intruso, darei todo o apoio para fazer a minha esposa feliz. Chama de intruso. A minha esposa, que não é mais minha esposa, que ela estava minha esposa, eu darei todo o suporte para que ela possa continuar a sua trajetória terrestre. Farei de tudo possível para que o meu lar progrida. Meu lar progrida. Está vendo como é que ele muda a percepção? Vendo como ele muda a forma de pensar? Deus é bondoso. Deus faz que a gente esqueça o passado. Porque tem certas brigas e cicatrizes que não deixariam que nós nos aproximássemos dos nossos parentes. Então ele faz esquecer o passado. A bondade de Deus faz esquecer o passado. Porque todos nós estamos aqui com esse objetivo. Reconciliação com as pessoas. Reconciliar, se aproximar. E o familiar é uma oportunidade única. Familiar é uma oportunidade única. Ninguém... Porque se você é capaz de perdoar um familiar, uma pessoa que está com você sempre, você é capaz de perdoar o mundo inteiro. Porque você aprendeu a perdoar. Você viveu a experiência do perdão. Então, se alguém pisar no seu pé, você não vai brigar tanto. E para fechar, 2 coisas. Para deixar vocês um pouco tristes e um pouco felizes. Quais vocês querem primeiro? Triste, né? Depois sai feliz. O Emmanuel traz uma receita para nós que estamos vivendo na Terra. Queres viver bem com seus familiares e aprender a perdoar as pessoas? Trate
o seu familiar como visita? Como você trata a sua visita? Foi isso que eu falei mais cedo aqui. Você pega aquele jogo de pano do Natal, monta aquela mesa. Você pega aquela xícara de porcelana mais linda, coloca na mesa. 4:30 você está obsediando o padeiro, para ele te dar aquele pão fresquinho, quente. Você pega a mussarela nova, mortadela nova, presunto novo, o café é pilão, o açúcar é união, pelo menos deixa um legado, né? Que não deve acabar no mesmo dia. Então você monta aquela mesa, a pessoa te dá bom dia, você, bom dia, caro irmão, meu irmão do coração. Só que a visita vai embora. Aí é você com o seu familiar. A visita saiu, o jogo de toalha sumiu. Igual mágico, você puxa assim, até o copo fica. Já viram aquelas mágicos que puxam assim, o negócio fica? Vai direto lá para o armário para o Natal. A xícara de porcelana vira um copo de requeijão. Ou de azeitona. Ou de gelé de mocotó, que eu gosto. Né? O pão que era quentinho, levinho, molinho, tá murcho. É murcho que fala? Aí você fala assim, não, faz um misto quente. Põe na torradeira que amolece na hora. Põe uma manteiga. O café do dia seguinte. Café do dia seguinte. Fala, sacode essa cafeteira aí que vai dar tudo certo. Põe um pouco do açúcar união, ó, você está tomando açúcar união, viu? Você está tomando açúcar união. Já é demais. Não pede mais que isso não. Não é assim, gente? Não é assim? Agora, e se nós trouxéssemos essa vontade que nós tratamos os visitantes, essa energia, esse mesmo calor, essa ardência, esse fogo interno de querer fazer um bem ao visitante, e se nós transferíssemos a alguém que mora conosco há 30 anos, 20 anos, 10 anos, ou um ano, um dia, será que as nossas histórias não seriam modificadas? Será que o mesmo empenho para ir no show da Sandy Júnior, acordar 8 da manhã, ficar lá na porta, esperar, ficar na frente do palco, o show é 10 da noite, viu? Haja bateria de celular. Aí você espera o show acontecer, essa mesma gana, essa mesma força para perdoar um familiar. Você imagina como seria o mundo se todos nós aqui não tivéssemos sobrenome? Porque essa é a vontade de Jesus, que ninguém mais tenha sobrenome. Cartório vai entupir. Mas não é mais Joana de Anjos, é Joana. Não é Rafael Papa, é Rafael. Não é Abílio Reis, é Abílio. Porque nós nos trataríamos como família, independente de laços de sangue. Olharíamos o outro como irmão, porque todos nós somos irmãos. E o Pai é o mesmo. Então é necessário que tenhamos gratidão com a família. É necessário. Projeto Fraternidade Sem Fronteiras, que vai para a África, uma caravana que toda hora que está lá dentro da África, tem pessoas que não têm o que comer. E a gente reclamando do parente. Pessoas que não têm como se alimentar, que amarram os seus estômagos. E a gente reclamando de alguém.
perdendo a oportunidade de ser grato a Deus. Gratidão a Deus. Gratidão pelo ar, gratidão pelo corpo físico, gratidão pela família, gratidão pelas coisas boas que a família oferece, não olhar apenas as ruins, esquecer o olhar biônico para as coisas ruins e ver o que o outro te oferece de bom. Gratidão. Gratidão para a gente olhar o mundo de forma diferente, olhar os ângulos diferenciados, perceber nas pessoas o melhor delas e não o que há de ruim. Olhar desses 31 milhões de pensamentos, nem que seja um bom, só um, para sermos uma grande família universal. Para que cumprimos e possamos cumprir o sonho do Cristo, que criou esse planeta. Então eu vou terminar com uma mensagem sobre gratidão. E falamos hoje mais cedo, e eu vou repetir aqui agora. Que tinha um homem, existia um homem que queria vender um sítio. Porque esse sítio dava muito trabalho, né? Final de semana as pessoas iam para lá. Não sei se vocês se identificam com isso. Dava confusão, a família ia, né? A parentada toda, sujava tudo. Era uma confusão. E o homem decidiu, vou vender o meu sítio. Então ele busca o poeta Olavo Bilac e fala, poeta, por favor, redija o anúncio do meu sítio, que você tanto conhece, porque já frequentou. Aí ele faz a redação do anúncio. Vende-se encantadora propriedade, onde extenso arvoredo cantam os pássaros ao alvorecer, recortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes das varandas. Ele pegou o anúncio, foi embora. Depois de 2 semanas, o poeta perguntou, e aí, vendeu o sítio? Não, desisti. Fiquei com ele de volta. Peguei ele para mim. Meu povo, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham gratidão pelo que vocês têm. Que vocês valorizem um pouco para receber muito mais. Porque Deus não está pobre. Deus é infinito nas suas possibilidades. E o que eu desejo para vocês é que vocês aproveitem essa possibilidade. Bom tratamento, que Deus abençoe vocês, que os espíritos acompanhem a jornada terrestre e não fraquejem. Que se fraquejar, sejamos como girassóis, olhemos uns para os outros, para ficarmos de pé. Porque é assim que eles fazem nas noites frias e de inverno. Sejamos como girassóis, olhando um para os outros, cuidando um dos outros. Cuidem das suas famílias, voltem para os seus lares e rezem por mim, que vou casar. Obrigado pela paciência, e quem quiser ter mais acesso à conexão com Deus, a gente tem um lançamento do livro, e vai todo para a Rede Amigo Espírita, do qual eu faço parte como membro voluntário. Não, eu estou pobre, livro rico, mas faz parte da vida, né? É coisa assim. Obrigado, boa noite para vocês, muita paz e muito amor no coração. Vamos aquietando novamente os nossos corações, sentindo a nossa respiração e agradecendo o nosso mentor individual, agradecendo a Joana de Ângeles, irmã Rosário,
por nos receber aqui sempre com tanto carinho. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que confia em nós, que acredita em nós, por isso estamos aqui. E diante de tanto que recebemos hoje na palestra do nosso irmão Rafael, diante de tantos tratamentos, de tanto carinho aqui, nós vamos envolver agora o planeta Terra em muita energia, de amor, de paz, de tranquilidade. E vamos pedir para que os amigos espirituais façam uso dessa energia onde for necessário. E assim, nós vamos retornando ao nosso lar, sentindo o manto de Maria nos envolvendo em amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos em paz.